Fala galera, sejam muito bem-vindos ao AtenaCast. Esse vai ser um canal interativo onde você vai conseguir muitos conteúdos exclusivos, todas as dicas possíveis para arrebentar no seu vestibular. Isso mesmo, seu sonho de ingressar começa no Atena e a gente conhece muito bem esse processo, vai fazer a sua aprovação fluir, trazendo conteúdos de atualidades, redação, matemática, química, física, humanidades, para que você fique cada vez mais antenado, tanto nas dicas de estudo cruciais, atualizadas, com bastante base neurocientífica, quanto também em todos os conteúdos que vão ocorrer nos vestibulares desse ano. Então não perca, acompanhe a gente em todos os nossos canais e atene-se. Nosso quadro Atenaflix promete trazer para você, agora começando com esse convidado incrível aqui, nosso professor de Humanidades, Leandro Buffon, um conteúdo exclusivo sobre todos os processos cinematográficos mais interessantes para que você possa utilizar, claro, tanto no vestibular quanto principalmente na redação. O Atenaflix é o nosso programa de interação com a cinematografia e você vai conseguir, através desse programa, com certeza aproveitar bastante repertórios, profundidade de conhecimento e é claro que para falar disso só poderia ser ele, nosso convidado, nosso professor, nosso querido Leandro Buffon, especialista na área de Humanidades e também exerce a docência desde 2006, mestre pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ruralino de sangue, e, obviamente, mestre em título também em História Social, uma pessoa extremamente fundamentada, renomada na sua área, mas, sobretudo, desculpa o clichê, o homem das humanidades mais humano que eu conheço. Vai trazer pra gente bastante conteúdo a respeito de filmes que com certeza trazem interações sociopolíticas, interações geopolíticas e, claro, muitas referências de repertórios para vocês. E aí, Buffon, o que a gente pode imaginar no cenário de 2024 dentro da cinematografia que pode ser fundamental, tanto com nossas datas comemorativas tão presentes nos vestibulares esse ano, né? Quanto com a interação da redação, fundamentação das ideias dos alunos. Como é que a cinematografia hoje, ao seu ver, você que é um especialista cinéfilo maravilhoso... Eu gosto bastante. O que você pode trazer para a galera sobre essas obras cinematográficas e quais delas seriam interessantes, não só de ver, mas também de conhecer nesse ano de 2024, para quem está fazendo vestibular? Bom, eu sempre digo que ver filmes e séries, além de ser uma questão de distração, é uma questão de estudo. Porque você sempre fica algum tempo refletindo ali na mensagem que o filme está abordando ou com uma fala do personagem, e isso também é uma forma de você estar estudando, de você estar ali refletindo sobre as questões que envolvem política, relações humanas, sociais e tudo mais. A UERJ, ela é muito contextualizada, ela é demais. Então sempre tem uma capa, um folder de um filme, um resumo de uma peça. A UERJ ela trabalha muito com essas contextualizações, muito mais ligadas à história contemporânea, ou seja, do século XIX para cá, e também é uma ferramenta excelente para a gente utilizar nas citações de redação para endossar aquele argumento, aquela reflexão que o aluno está fazendo, independente da redação de qual instituição que ele esteja fazendo, né? Ou seja, a UERJ ou o Enem ou qualquer outra. Tem algumas questões esse ano que são bastante relevantes, né? Eu acho que é interessante a gente começar pela questão que envolve Israel mais recentemente. Perfeito. Então, o Oscar, né, desse ano acabou premiando um diretor britânico que teve muito trabalho em fazer o filme Zona de Interesse. Né? O filme Zona de Interesse, para quem não sabe, é um filme que aborda uma família que é deslocada para administrar o campo de concentração de Auschwitz. Então, eles moram exatamente ao lado de Auschwitz e tentam ter uma vida bucólica, uma vida extremamente simples, uma vida normal, dentro de um cenário, né, de holocausto. Tanto é que este militar nazista, né, da SS, ele vai ser o homem responsável por ampliar a capacidade destrutiva das vidas que estão ali naquele campo de concentração. E por que a gente aposta muito nisso? Porque o seu discurso, né, na entrega do Oscar, ele que é judeu, né, foi muito comovente, porque a entrega do Oscar foi posterior ao que veio acontecendo na relação, né, palestinos e os judeus.
Então, é uma pedida, né, de que você possa assistir e refletir sobre aquilo que está presente no filme. O filme ele não aborda diretamente o cenário de Auschwitz. Não, você não vai ter as imagens, as cenas, né? Ele não fez questão de fazer isso. Mas ele trabalha todo o tempo com o som, com a sensibilidade, não visual. Mas você ouve as fábricas funcionando, você ouve os tiros, os lamentos, né? E a trilha sonora sempre dá aquela ânsia na gente, por mais que nós não estivéssemos vendo, o nosso conhecimento, os nossos estudos já apontam para o que estava acontecendo. Então, o filme ganha o Oscar, né, em relação à trilha sonora, ao som, por conta disso. Por sugestionar o tempo todo os horrores do Holocausto que estavam acontecendo naquele cenário. Esse ponto, né, que você trouxe, exclusivo sobre a UERJ, um dos vestibulares mais intertextuais que existem. Quando a gente fala intertextual, a gente está falando de uma prova que exige não só o conhecimento de base, principalmente a prova, né, com tantas questões como de humanidade, não é só o conhecimento em si do conteúdo de história, de filosofia, de sociologia, de geopolítica. A UERJ ela convida, através da percepção, do conhecimento desse conteúdo, o candidato a compreender esse conteúdo dentro do contexto atual em que a gente está vivendo todos esses conflitos. Então é interessante entender que, principalmente na prova de humanidades, né, a gente é um pouco suspeito para falar, nossa prova preferida da UERJ, nossa parte da prova preferida, eu sou de linguagens, o fã de humanidades, então a gente tem um apreço muito grande pela composição que a UERJ apresenta na prova. É interessante ver como a prova ela é um convite eterno a um processo de contextualização, né? A UERJ ela trabalha tanto em linguagens quanto em humanas com uma perspectiva metafórica de relação. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente sempre vai ver o conteúdo através de uma ótica comparativa entre passado, presente, para racionalizar um futuro. Então, é uma prova que está muito preocupada com a opinião, com o transpassar, com a inferência do candidato dentro do cenário da questão. Muitas vezes o aluno domina o conteúdo, mas não se aplica a técnica de prova, e é por isso que é tão fundamental, para além de qualquer preparação ou qualquer preparação comum de vestibular, você ter conhecimento da prova, domínio do perfil de enunciados, né, se adequar a uma preparação que atinja todos os objetivos de te preparar para aquele ambiente de prova, para aquele modelo de prova. E a UERJ, com certeza, vai fazer dentro da cinematografia, é por isso esse tema, por isso esse quadro tão delicioso de falar de filmes. O Atenaflix, ele é uma oportunidade nossa de trazer convidados aqui como você, com total base de conceito, mas também com total vivência desses conceitos históricos e geopolíticos. Eu te convidei porque, ao longo da nossa trajetória, né, dentro da área de educação, e ela não é de agora, ela não é recente, eu sempre vi em você uma capacidade muito grande de transpassar para o aluno justamente o que a UERJ exige nessa prova de humanidades, que é essa relação entre tudo que ele vive agora e tudo que ele precisa desempenhar para alcançar o objetivo da resposta certa. E eu ouso dizer, e a gente sempre concordou nisso, que a UERJ, os vestibulares de São Paulo, eles são perspectivados dentro de uma metodologia de composição em que a prova te convida a uma reflexão temporal o tempo inteiro, principalmente, claro, nas questões interpretativas e nas questões de humanidade. Os direitos humanos perpassam toda a prova. Exatamente. Né? É um convite a uma reflexão ao momento em que a gente, dentro do cenário mundial, está vivendo tantos conflitos, tantas questões delicadíssimas que envolvem perspectivas de comportamento, de cultura, que envolvem principalmente segregação, exclusão, preconceito. E a prova, ela como um todo, tem um fio, né? Um fio condutor de uma ideia muito, muito importante para a educação, que é a reflexão desse candidato que está ali executando o conteúdo que ele aprendeu, mas, sobretudo, também precisa refletir para alcançar a resposta correta dentro do cenário que ele se apresenta. E aí é muito legal você trazer essa perspectiva, porque é muito importante a gente salientar que hoje, com tanta oportunidade de conhecimento imediato que os celulares, que a internet traz, a gente precisa, a proposta desse momento, a proposta do nosso podcast, é trazer um pouco de conteúdo que faça uma relação de reflexão, que engaje com as pessoas, com alunos, com famílias, para que as pessoas possam, através desse conteúdo, refletir um pouquinho sobre a importância de vivenciar a arte, o cinema, a cultura e
esse quadro em especial tem um carinho muito grande, por isso que você foi o nosso primeiro convidado, né? Porque eu sabia que seria maravilhoso para todo mundo poder ouvir muito do que você sabe sobre cinematografia, a relação disso com as provas e como isso é importante. E aí, qual é a segunda pedida, Buffon? Eu só queria voltar ainda no Zona de Interesse, porque é um filme muito amplo, né? Então, só para resumir mais um pouco sobre a questão dos conceitos e aplicabilidade. O General Ross, né, da SS, que foi mencionado, ele se muda com a sua família para Auschwitz, né, ali do lado do campo de concentração, e a sua esposa, ela não quer se mudar quando ele é deslocado pelo alto comando. Por quê? Porque a vida dela é muito confortável. E dane-se o que está acontecendo em Auschwitz. Ela não liga. Tanto é que a mãe dela, que vai passar uns dias com a família, com os netos, ela não suporta. A mãe vai embora repentinamente na história do filme, porque o traço da humanidade grita, ela sai e ela não vê problema nenhum. E assim ela fala, né, do jardim, e essa metáfora, né, do jardim ao lado de Auschwitz, né, um lugar de vida ao lado de um lugar de morte, né, é muito forte. E ela não quer se mudar, ela briga com o esposo para peitar o alto comando para não querer sair dali, porque é um casarão. É um casarão. Então, assim, ela não vê problema nenhum que está acontecendo. E ao longo do filme, você vai tendo situações de desumanização muito grande, que, por exemplo, né, o jardineiro aduba o mesmo jardim com cinzas dos corpos que são eliminados nas fornalhas do Holocausto. Então, assim, né, é o absurdo extremo. Só que o próprio general, ele lida com esse conflito. Ele foi preso posteriormente, né, por comando britânico depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não falece na Segunda Guerra, ele é punido depois com a sentença de morte. E ele vem com aquele discurso, né, eu estava cumprindo ordens. E aí a gente remonta ao livro da Hannah Arendt, A Banalidade do Mal, que o Eichmann também é um cara que vai ser aprisionado, vai a Nuremberg, né, depois vai ser identificado por judeus como um dos responsáveis pelo campo de concentração, e ele usa isso como justificativa, né? Assim, cara, o que eu pratiquei, eu estava cumprindo ordens, né? Então, assim, o obedecer era tão comum, né? O não questionar, que a humanidade vai se embora, se perde. E aí o personagem principal, em vários momentos, ele tem ânsia de vômito, né? Um estresse elevadíssimo, só que ele não coloca nada para fora. Tudo no simbolismo, né? Então, assim, ele sabe que está fazendo errado. Ele sabe que o cálculo, o planejamento, tudo que ele faz, tanto quando ele é deslocado de Auschwitz, é para ele ser efetivo em outro local, para aumentar a capacidade da destruição em outro campo de concentração. E chega um momento dentro do filme que ele está num festejo, num banquete, que ele fala, cara, seria interessante que jogasse o gás aqui. Ou seja, na cúpula nazista. Então ele fica conflitando entre a humanidade e a desumanização o tempo todo. A questão do filme não é passar um pano e falar assim, nossa, a redenção, ele é bonzinho, não, né? Mas é para mostrar isso, né? Como pessoas normais, pessoas com um rosto comum, com uma vida comum, banalizaram o mal total dentro, né, dessa perspectiva do Holocausto. Como as pessoas acabavam aceitando isso, mas isso gerava uma ânsia, né? Como Sartre fala lá no existencialismo, né? A náusea muito forte, não colocava nem no seu pico de estresse nada para fora, né? Fisiologicamente falando, porque era uma questão emocional, era uma questão que envolvia necessariamente essa questão. E aí o discurso do diretor, ele é pertinente em relação a isso, né? Quando a humanidade sai de cena, nós temos aí os traços da barbárie. E ele fala isso imediatamente num contexto, né, em que a relação Palestina-Israel se acentua, em que Israel acaba dando um revide, né, que coloca em xeque um pouco da narrativa da própria história, né? E aí pega muito mal para ele, por parte de alguns, porque ele é judeu. E o filme, né, só para finalizar, o filme ele deixa um traço de esperança, porque apresenta uma criança mais ou menos de 12 anos de idade, né, morando ao lado de Auschwitz, que à noite, na surdina, ela sai
e espalha frutas e pães pelo entorno de Auschwitz, porque muitos dos trabalhos compulsórios eram feitos fora de Auschwitz, né? E aí as pessoas que iam trabalhar ali forçadamente acabavam encontrando uma maçã, uma batata, alguma coisa para se alimentar. Então, essa questão ela é presente, né? Aí, em meio à escuridão, a humanidade ainda se faz presente, né? Os lampejos de humanidade, de dignidade humana se faz presente. E essa personagem, ela representa a dona da casa que serviu de inspiração para o setting. Caramba, que Porque ela foi da resistência polonesa, com 12 anos de idade. Que interessantíssimo, que maravilhoso. E ela faleceu antes da publicação do filme. Ah, uma pena. Maravilhoso. E ele faz, né? Ele tem essa sensibilidade de colocar. Tanto é que no plano do filme, a tela fica muito escura, né, para representar de fato essas trevas, né, essa falta de humanidade, e ela é um personagem, um espectro branco, caminhando com uma cesta, né, pelos pomares ali e colocando alimentos, vida, né? exatamente. Um pouco de vida num cenário inóspito de morte. É interessante tudo isso que você falou, e foi um adendo maravilhoso, porque o convite dos vestibulares vai um pouco além do processo de acertar a questão meramente pelo conteúdo. Há toda uma relação das alternativas com o que o enunciado solicita, mas principalmente em vestibulares interdisciplinares, como foi dito no início, o UERJ e o Circuito de São Paulo como um todo, há uma necessidade muito grande de testar a capacidade de relação humana do aluno com o cenário em que ele está vivendo nas provas de humanidade. E tudo isso que você está trazendo dessa obra nos remete a essa reflexão absoluta sobre em que tempo a gente está vivendo, como a gente está vivendo e como que o passado ainda se espelha, né? Se espelha de uma forma negativa dentro de um presente que já era, por muitos motivos, por tantos motivos, para ser, obviamente, mais evoluído no sentido de priorizar o que é vida, o que é humano, o que é um processo legítimo de verdade. E é interessante porque a gente lida com uma área, né, Buffon, em que a esperança, acho que é a ferramenta diária de tudo que a gente faz. E não só no Athena, mas acredito que dentro de nós, como pessoas, a gente acredita muito que é um cenário em que as coisas possam ser semeadas, possam crescer e possam alcançar de verdade, né, uma realização de vida, uma realização e mudança, né, de um cenário passado, talvez de opressão, de diminuição, de exclusão. E para nós a educação, eu acho que acredito piamente que seja um lugar de reflexão, de aprendizado diário, para nós, professores, mas, sobretudo, para os alunos, uma oportunidade. Acho que é uma palavra que traz muito isso. E enquanto você falava, eu refletia muito, né? Passava um filme na minha cabeça, porque a gente vive situações tão diversas, diferentes, entre as culturas e os choques históricos e as guerras que os países já enfrentaram, mas todos esses conflitos, guerras e situações tenebrosas que a gente se instituiu, né? Se colocou para vivenciar quanto ser humano, começa nessa intolerância, começa nessa falta de percepção sobre a própria realidade, sobre quem realmente somos. E eu acho que é uma pergunta que nem a internet, com toda a sua potência, e nem toda a tecnologia que nós apreciamos hoje, ainda conseguiu trazer à tona, que é legitimar o ser humano acima de qualquer perspectiva econômica, social, religiosa, de colocar essa humanidade em evidência. Então, com certeza, é um filme que vai te fazer refletir, vai com certeza te trazer capacidade de percepção, interação, interpretação de um cenário, de um assunto, claro, que apesar de tudo, e obviamente apesar de tão discutido, tão vislumbrado, infelizmente vivenciado na história, está cada vez mais presente nas premissas e flertes opressivos que a gente vem vendo, né, na prática de alguns posicionamentos de governantes. E é uma questão relevante, né, porque nós temos agora, no quadro europeu, a extrema-direita crescendo democraticamente, né? Você tem a Itália, a Alemanha, a França, com um cenário de crescimento de partido, não só em número de filiação, mas de intenção de voto, né? Portugal, na última eleição, teve um crescimento também relevante. A parte do leste europeu já também flerta com muita força essa questão, né, de um retorno da extrema-direita.
por conta de um discurso justamente de fechar as portas, né? Um discurso anti-imigração, um discurso, né, de aversão ao outro, né? Um discurso xenófobo muito forte, e isso tem feito um cenário propício dentro de um quadro de crise econômica, né? A Europa passa por uma situação complicada economicamente, tanto é que a Inglaterra fez pressão e conseguiu a sua saída justamente porque ela não queria ficar bancando prejuízos alheios, né? A Alemanha ainda sustenta muito a zona do euro, né, como a maior economia europeia, e é justamente dentro dessas perspectivas que esse tipo de discurso, esse tipo de ideologia, esse tipo de posicionamento político tem crescido. Então, o filme em si, ele é um convite justamente à reflexão sobre os tempos atuais. Eu tô tão encantada com a dica, porque não é também interessante isso, eu juro que eu não vou puxar sardinha para minha área, mas é interessante trazer essa perspectiva de que pequenos símbolos dentro da obra vai fazer com que o candidato ao vestibular possa treinar uma das necessidades e ferramentas mais primordiais para a prova de linguagens, que é essa inter-relação entre realidade, conotação, denotação e, obviamente, a leitura inferente para além do que está sendo mostrado. Então, o que mais me encantou no enredo que você escreveu é essa capacidade que ele teve de simbolizar com pequenas referências e até mesmo, né, com o jogo de luz, com a sonoridade e todas essas ferramentas subjetivas que ele usou, o terror que está por trás de todo aquele cenário, né, de estabilidade da família, que é aí a protagonista do filme. Bom, uma pergunta final sobre essa obra maravilhosa que você trouxe. Quais são os tópicos, se você pudesse enumerar, que a obra pode, obviamente, flertar, além do óbvio, né, Sim. do Holocausto, com a questão da atualidade dos conflitos atuais nos vestibulares? O que você acha que essa obra pode trazer para o estudante, para que ele possa, obviamente, se deparar ali no vestibular com esse conteúdo? Bom, vamos lá. Então, primeira dica, né? A ideia da banalidade do mal, que já apareceu na UERJ, já apareceu no Enem, né? Sobre o conceito da Hannah Arendt, observando como... E eles adoram usar na redação. Como pessoas, né, ditas normais, ou seja, pedreiro, professor, né? Não pessoas somente da política, né? As pessoas do cotidiano, né, acabaram legitimando e praticando ações de barbárie, ou pelo menos concordando silenciosamente. Esse é um tópico. Outro tópico, né, a tecnologia como destruição em massa, né, é um tópico também interessante, porque a inalação de gás foi realizada por empresas, né, químico-farmacêuticas. E, por exemplo, a inalação do Zyklon B, que era o composto químico que fazia com que as pessoas inalassem, né? Não sei se vocês já perceberam como é que funciona. Havia uma justificativa que era levar essas pessoas para tomar banho. A justificativa era tomar banho. Levavam essas pessoas para um local, né, que aparentemente tinha chuveiro, né, fisicamente tinha, e aí quando se abria, caía o gás e não caía a água. E aí o composto químico que era utilizado, o Zyklon B, era fabricado pela Bayer. Caramba, que né? isso, né? E aí as pessoas acabavam inalando. Como era um gás mais pesado, esse gás ele acabava se concentrando no chão e ia ocupando espaço. Então, o que fazia com que as pessoas mais baixas morressem primeiro, porque inalava muito mais. Então, por exemplo, um cara de 1,90 m, ele demoraria muito mais para falecer do que uma pessoa com 1,50 m. Uhum. Entendeu? Então, essa é uma questão, né, da tecnologia como uma utilização de destruição em massa, algo que ficou muito também já criticado desde a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque, ela é... O mito da Belle Époque é destruída com isso, né? Sim, sim. E uma terceira questão é até que pontos nós somos humanos e desumanos, né? Porque você vai ter nesse conflito, né, do tenho que fazer, do não devo fazer, algo que é muito dentro das questões morais, éticas, filosóficas, né? Então, princípios religiosos, princípios éticos, familiares, vão estar também presentes dentro dessa marca do Zona de Interesse, que é bem interessante. Maravilha. Não é possível não arrebentar na prova de humanidade com essas dicas e, obviamente, com esse filme, trazendo tantas necessidades importantes da gente refletir, pensar e visualizar.
Uma segunda grande dica que você pode pensar, além dessa primeira que já foi assim tão completa, tão produtiva. E aí, o que você acha? Oppenheimer. Claro. Vamos falar só desse. Vamos fazer um só pra esse, por favor. Horas e horas e horas, né? Porque tem toda essa lógica, né? O próprio Oppenheimer, ele era judeu, só que residente nos Estados Unidos, um professor universitário, e envolvido com pesquisa, né, dentro da questão atômica, né? E aí ele é pincelado, ele de fato é escolhido a dedo pelo alto comando americano para encabeçar um projeto. E aí o Nolan, ele faz um filme magistral, né, com interpretações absurdas do Cillian Murphy, do Robert Downey Jr., logo ali fazendo o Strauss, né, o Almirante Strauss. Então, assim, absurdo. E aí a temática é exatamente essa. Ele quer acelerar o processo de produção da bomba, né, de uma energia destrutiva como aquela, porque ele quer jogar na Alemanha. O grande foco da produção, né, inicialmente ali a temática do filme é ir contra o tempo para produzir uma tecnologia inédita, né, humanamente falando, ali produzindo em laboratório, né, e jogar na Alemanha, por conta da aversão. Tanto é que, no momento de ira, ele fala, né, eu tô correndo contra o tempo porque não é o teu povo, pô. Não é o seu povo que tá lá massacrado, não é o teu povo que tá sendo oprimido, né. Então, tem essa questão, né, do Oppenheimer ser judeu e ser um grande cérebro, como também mostra em algumas passagens do próprio Einstein, residindo nos Estados Unidos, refugiado, né, e aí fica essa dica importante, né, o refugiado é aquele que sai devido a circunstâncias extremas. Então, como o Einstein, ele é, né, judeu, ele sai da Alemanha por conta da perseguição e vai morar lá nos Estados Unidos, como aconteceu com a própria Hannah Arendt, que foi ser professora universitária nos Estados Unidos, sendo ela já uma das maiores filósofas, não só do seu tempo, como do século XX. E é impressionante, eu estava discutindo justamente sobre esse filme, eu sou suspeito para falar que eu sou muito fã do trabalho do protagonista, né, do ator principal, e eu esperando uma expectativa enorme, atuação, essa coisa toda, e eu fui tomada pelo enredo. Eu não consegui ir pelos motivos, né, tão pouco produtivos de só acompanhar mais uma obra, né, que esse ator maravilhoso iria protagonizar. E é claro que, óbvio, a interpretação foi uma coisa à parte, mas o que mais me chocava é que se entende também por que se escolhe, né, o protagonista e esse ator para fazer essa atuação, porque é uma guerra fria de ideais ideológicos dentro dele, que é transpassada por aquele olhar vidrado, Sim, bem característico que ele tem, e você fica preso nessa coisa. E a gente eu discuti muito isso com os alunos de redação, e fica aí uma dica, porque Oppenheimer é um repertório maravilhoso para temas que trabalham a questão da ética, para temas que trabalham a questão da moral, da corrupção moral dentro do cenário. São temas que o Circuito de São Paulo adora trazer, né? A PUC também adora discutir, que são temas mais comportamentais. E é interessante entender que os motivos para a criação de algo tão destrutivo ainda eram, né, muito individuais, em esmagadora maioria do sentimento egoístas, mas ainda assim, na cabeça de muitos, justificável. sim. Né? E é interessante ver os Estados Unidos também como esse abrigo, mas num processo de compensação e barganha para ser esse abrigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação dos Estados Unidos, que eu acho fundamental. Pouca gente observou esse processo no filme, e como essa ira, essa raiva, esse horror que o Oppenheimer sentia pela nação alemã foi utilizado como um processo de manobra da sua cabeça, da sua consciência. Como esse homem tão inteligente, tão cientificamente capaz, se deixou levar também por essa manipulação política de um processo, né, que obviamente não atendeu à expectativa do que ele esperava. Teve aí um processo destrutivo, né, totalmente diverso do que ele tinha pensado, e obviamente ocasionou aquela crise existencial horrorosa. Sim. Que ele tem. Fala um pouquinho sobre essa relação dos Estados Unidos e essa captação de mentes tão absolutamente brilhantes. Como diz nossos alunos, né? São várias camadas. Né? Várias camadas. Então, assim, a primeira coisa que eu chamo a atenção é que os Estados Unidos, enquanto conceito filosófico, eles colocam a filosofia utilitarista debaixo do braço como um regulamento e acabou. Né? O que seria a filosofia utilitarista?
é provocar a felicidade da maioria. Ou seja, como assim? Né? O que é um dilema ético utilitarista? Se você tiver que sacrificar 6 pessoas para salvar 25, você pode sacrificar. Porque você vai garantir a felicidade, o bem-estar, a salvação do maior número de pessoas possíveis dentro daquela situação. Então, os Estados Unidos, ele é um país que coloca a lógica utilitarista o tempo todo, o tempo dentro da sua prática. Quando o projeto, né, Los Alamos ele é iniciado com a produção, né, da bomba, tem algumas questões que são interessantes. A questão que o Einstein pergunta para o Oppenheimer, né, sobre a questão... A cena emblemática. Do efeito, né, da fissão nuclear, que provoca outra fissão que provoca uma explosão absurda, uma geração de energia muito grande. E aí é uma pergunta sempre simples, né? As mentes mais brilhantes elas são sempre muito simplistas. E o Einstein vira para o Oppenheimer e pergunta: e se essas fissões nucleares, esse efeito cascata, né, não acabar? Você quebra um átomo, que quebra outro, que quebra outro, que quebra outro. E se esse ciclo não acabar? Não tem mais planeta. Sim. É nessa hora que eles falam, eita. Opa! Essa possibilidade não foi cogitada, né? A gente acha que é tudo muito manipulável. E todo mundo para de dormir, né? Exatamente, né? Ficam... Aí começa o take em preto e branco, que são esses dilemas, né? Então, assim, a primeira dica é essa questão do utilitarismo que pode estar presente. Como aparece também no filme Watchmen, de 2008, de Zack Snyder, né? Sobre a questão do fim da Guerra Fria. E a cartada final é uma lógica utilitarista que é ali produzida. Então, tem essa questão. A questão do próprio Oppenheimer em topar em fazer a bomba atômica é sobre uma lógica de justificativa que ela é muito cotidiana. Ou seja, você não leva, voltando para a questão, você não leva para a humanização. Você cria um artifício, uma lógica que vai desumanizar. E isso vai legitimar qualquer tipo de ação. Então, por exemplo, o campo de concentração existiu porque não eram pessoas, eram judeus. Então, assim, judeu é uma categoria que não é humana. Então, vale-se qualquer tipo de violência. E a gente conhece esse discurso. O Brasil, 400 anos de escravidão. Não é uma pessoa, né? É o negro, é o escravo, é o africano. E isso legitima a ação, né, da violência que a escravidão foi. Então o Oppenheimer fala, então beleza. Então vou olhar para ele e vou falar o quê? São nazistas. Tanto é que tem uma frase icônica dentro do cinema, né, dos filmes, que pergunta assim, quantos homens você matou hoje? Nenhum. Como assim? Você estava no campo de batalha e não matou nenhum homem? Não, só matei nazista. É bem emblemática nos filmes, sim. Né? Então, assim, essa lógica da desumanização é uma lógica que vai legitimar qualquer coisa. Então, nem que se eu jogue uma bomba, elimine toda a Alemanha, tá legitimado, tá beleza, tá tranquilo. E eu tô muito feliz que esse momento tá me dando a oportunidade de perguntar isso, porque eu tava há tempos querendo tempo para poder discutir com você, não só essa obra, mas também muitas outras, e tantas dicas legais que você tá dando. Dentro do filme, pra gente finalizar, o Oppenheimer ainda tem uma parte importantíssima que eu acho que as pessoas não absorveram tanto quanto, né, alunos ou famílias que têm embasamento histórico. Então é importante também a gente trazer isso e me chama muita atenção. Como é que a gente entende a transição do Oppenheimer como uma ferramenta útil para a sociopolítica americana e depois como uma ferramenta passível de julgamento e de, obviamente, né, essa perseguição que foi feita dentro do processo? Como é que ele transita? O que você entende? E como a gente explica essa lógica do governo para poder responsabilizá-lo exclusivamente sobre os atos? Bom, vamos lá. Inicialmente, o projeto ele é muito mais militar do que político. Sim. Então, inicialmente, toda a produção ela é sobre mentalidade do Pentágono. Então, o Pentágono encabeça, pede as verbas, constrói todo o laboratório, a cidade fictícia, longínqua, para que isso fosse possível, né? E aí ela é feita. Quando ela é feita, os militares falam, acabou o trabalho de cientista, valeu, obrigado, e agora é conosco. Quando a bomba é jogada em Hiroshima,
a justificativa que era uma zona militar. E não era. Não era. E tem uma reunião emblemática no filme, né? Em que eles, né, dão a entender que vão fazer dessa forma, e ele também compende, né? Então tem sempre... É interessante que ele quando reflete sobre a culpa e quando tá no excesso da culpa, ele sempre volta a esse ponto, né? Porque é ali que talvez tenha o traço de responsabilização do Oppenheimer sobre o que aconteceu. O que poucas pessoas sabem, historicamente, é que a bomba atômica passa a ser administrada e cuidada pelo governo federal americano na gestão do Harry Truman. Quando, depois de ter jogado Hiroshima e Nagasaki, iriam jogar numa terceira cidade. Uhum. Já estava tudo pronto. O Truman toma conhecimento, barra a situação, né, e chama para o governo a ingerência sobre esse arsenal. Porque se estivesse dependendo... Porque, assim, os militares queriam acabar com a guerra. Então, quem entra em Berlim é a União Soviética. Uhum. O que vai dar uma propaganda política para Stalin e para o regime, né, soviético absurdo. Então, assim, os caras são fortes. São dois momentos muito históricos dentro dessa formação da União Soviética. Não sofre a crise de 29, porque é uma crise do capitalismo, né? Então isso ganha uma propaganda muito positiva. Uhum. E depois é o exército que invade Berlim. Não deixa vencer dentro da União Soviética e ainda passa como um rolo compressor até chegar a Berlim. Então quem fica a bandeira é a União Soviética. E de acordo com os acordos que haviam sido feitos, quem terminasse primeiro com o seu oponente ia ajudar o outro. Então os Estados Unidos acelera o processo de jogar uma bomba atômica, não só para mostrar para o mundo que ele é capaz, como para falar, olha, soviético, não precisamos da sua ajuda. A gente sabe se virar sozinho, porque a lógica ia ser cumprida. Então, assim, seria, na cabeça, na mentalidade americana, muito problemático. Quando joga nas cidades, na Hiroshima e Nagasaki, e não joga na Alemanha, ele começa, né? Pô, mas eu não fiz para isso. Exato. E aí todo aquele jogo de manipulação, né? O cálculo, né? Do que vai ser mais eficiente. Pô, os Estados Unidos sempre foi muito parceiro da Europa. Sempre foi, né? É filho da Inglaterra. Berço da Revolução Industrial, o calvinismo ali muito forte. Uhum. Então, assim, jogar na Alemanha, historicamente, devido a um governo de 10, 15 anos, não faria sentido. Porque Hollywood exportou muitos filmes, mudando até enredos para poder passar dentro da Alemanha. Exato. Então, assim, valores liberais que são contrários ao nazismo eram modificados. Havia toda uma outra encenação. Para consumir também. Para consumo, exatamente. Hollywood ganhou muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Mas muito dinheiro. Então, assim, as pessoas iam até contra os seus valores. Tanto é que os primeiros filmes que vão começar a demonstrar os horrores do nazismo é praticamente a partir do Grande Ditador do Chaplin. Uhum. Já na década de 40. Mas desde a década de 20, Hollywood vinha movimentando-se dentro dessa lógica de mudanças de roteiro, de história, ou seguia o script, né? O governo alemão falava assim, ó, essas temáticas podem ser trabalhadas nos nossos cinemas, essas aqui não. Tinha uma lista negativa, né? Então, beleza, então a gente vai trabalhar com essa lógica aqui. E qual é o paralelo que você consegue nos apresentar como professor de história, como mestre em história social? Como é que você consegue nos apresentar essa relação que a UERJ tanto gosta de aparentar, discutir, trazer? Ela especificamente gosta muito, né? Vamos colocar, da necessidade que os Estados Unidos têm, né, de gerenciar essas zonas de conflito, de impulsionar, óbvio, tecnologia, ciência, arte, produção cinematográfica para esse projeto de consumação, né? Porque ele consome tantos os lados envolvidos quanto é um grande, né? Os Estados Unidos apresenta sempre na sua política um grande gestor, né, de forças, de poder. E isso fica representado não só na cinematografia, que é o nosso tópico de hoje, mas também em muitas outras questões históricas diretas. E a UERJ gosta de montar esse paralelo entre a responsabilidade e influência dos Estados Unidos dentro dos cenários de conflito do mundo. Como é que você pode montar esse paralelo com Oppenheimer? Você já reparou uma coisa? Nós, né, somos do século passado, literalmente, né? Nós crescemos vendo o cenário da Guerra Fria, de certa forma. Mesmo que fosse finalzinho, mas os filmes nós sempre víamos.
Você percebe que, por exemplo, os Estados Unidos, hoje, ele não enfrenta a China no sentido cultural, no sentido cinematográfico, como enfrentou a União Soviética. Não, isso é verdade. Então, assim, fez Rock 5, que o Rock vai vencer o Draco lá dentro da União Soviética, o Gorbachev aplaude ele, sim. E acaba a Guerra Fria, Guerra dos Mundos. Não é guerra contra ET, né? Aquilo ali é o salvacionismo americano em relação à doutrina soviética. Então, inúmeros filmes retrataram isso, né? Rambo, Braddock, por aí vai. E hoje você tem o maior mercado, né, em termos de população num só local é a China. Sim. Então você vê que Hollywood, necessariamente, dentro dessas temáticas de filme, ele continua se adequando, não vai para o confronto. O debate fica lá na política. Ah, taxação do aço, né? O produto vai pagar mais imposto e tal. Mas no campo da arte, você não tem esse confronto como foi outrora em relação à União Soviética. Né? Então, é só abrir esse parênteses aqui, que é uma pedida também para a UERJ, né? Como o discurso político não vai, muitas vezes, junto com o discurso econômico. Exato, e ele consegue, né, gerenciar isso de uma maneira muito empoderativa. A questão ali, né, só voltando, né, da sua pergunta, a questão ali do Oppenheimer, e com essa questão da manipulação, primeiro, assim, foi uma grande aposta, né? E que aposta? Foi uma grande aposta, as pessoas não tinham o real conhecimento do que poderia acontecer. O choque na sala de cinema, eu vou contar um caos, que eu adoro contar causos, eu vou contar muitos causos nesse canal. O choque na sala de cinema não era só, obviamente, né, por todo o processo visual, a arte de construção do filme. Você via as pessoas interessadas e assim, sem reação, porque não compreendiam até aquele dia, até aquele momento, e o poder que a arte tem, né, de informar, de construir, como era, né, tanto a participação dos Estados Unidos no processo e quanto era também importante entender o motivo pelo qual um ser humano pode sair desse lugar de ciência e se colocar, né, de um lugar de mudança tão reativa, tão perigosa dentro do cenário. Ano passado teve uma redação de um aluno que fez um treinamento para a PUC, que ele citou Oppenheimer, e ele disse que ele fez uma comparação entre a banalidade do mal e o quanto a banalidade do bem também pode ser, obviamente, destrutiva se mal entendida. Eu achei um paralelo maravilhoso, ele trouxe isso muito bem. Ele diz uma frase que me veio à memória enquanto eu estava falando, e ele fala assim, a destruição da bomba atômica, ela começa no indivíduo, né? E é um desprazer para o coletivo. Então, é muito sobre isso, né? É muito a gente ter uma vontade individual, e no caso do Oppenheimer, uma vontade individualizada, que representava uma realidade coletiva de oprimir, né? Porque, se me permite o paralelo, o sonho do oprimido é oprimir em muitos casos, e esse vai para um lugar de descontrole, né? Isso é entregue nas mãos de pessoas que, por fidelização ideológica, iria dar a ele o que ele gostaria, que era eximar o projeto político alemão. Isso não acontece, né? Então, tem toda uma frustração. E me lembra também um pouco o Aquiles, né? Na questão da eternidade. Porque, enquanto mortal, a única forma de sermos eternos é a memória. É lógico. Então, assim, nós temos as obras que ficam, né? Por isso que o ditado, né? O que fazemos em vida ecoa na eternidade, necessariamente é o nosso nome e os nossos feitos. Então, isso motiva também o Oppenheimer, né? A vaidade, claro, o ego tá ali presente. Sobretudo em relação à questão aos nazistas, que era o grande objetivo. O choque é real quando ele vê que foi manipulado, porque, assim, os Estados Unidos acaba com a guerra. Estados Unidos vence a guerra. Estados Unidos é a hegemonia. Mas a bomba atômica é culpa do Oppenheimer. Sim. Né? Nós ganhamos, mas ele é o culpado. Né? A individualização da culpa. O sucesso é coletivizado. Claro, né? A nação americana venceu. E é apropriado também. Né? E aí você tem todo aquele debate. Só que com a sua genialidade e já precavido pela conversa lá atrás, né, com o próprio Einstein, o Einstein falou, vão te condecorar, vão te dar um tapinha nas costas, né? E depois vão jogar teu nome no lixo. Com direito a uma medalha no final. E exatamente o que passa, né? E aí você vê que a história do camarada que
é o ponto de virada da guerra para os Estados Unidos, né? Necessariamente para os Estados Unidos, não para a guerra como um todo, porque ali a guerra estava finalizada. Né? Hirohito, o imperador japonês, estava já com as mãos atadas. E a questão que os japoneses falavam é o seguinte, né? Se houver rendição, deixe-nos manter imperial. Essa era a questão. A rendição ela ia acontecer. O Japão não tinha mais força para segurar e enfrentar os Estados Unidos. Tecnologicamente, psicologicamente, não tinha mais. Só que para acelerar o processo, com a justificativa de salvar o máximo de americanos possíveis e acabar logo com a guerra, né, jogou-se a bomba. E aí, como se joga num local que não era o combinado, houve toda uma questão de manipulação, não deixaram o Oppenheimer fazer parte do conselho, né, de decisões e tudo mais, a estratégia, porque era um assunto militar. Tudo isso, né, traz para ele, sim, de fato, uma questão que putz, eu fui o peão no jogo de tabuleiro, né, achando que era o rei e necessariamente não fui. E toda a responsabilidade cai sobre os seus ombros. Depois passa por uma lavação de imagem, e aí fala, não, o cara é gênio, o cara é uma suavização, ajudou, né, que é algo muito comum. Sim. Né? Algo muito comum. Você presta você presta uma, como é que dá o nome? Presta contas para a sociedade, fala assim, não, repudiamos todo esse tipo de ato e tudo mais e tal, mas depois, não, mas obrigado. É o que acontece. Né? Tem uma relação. Bom, indo para nossa terceira dica de filmes de hoje, e a gente está muito no cenário internacional, vamos vir para o cenário brasileiro? Vamos. E aí, o que você indica para essas mentes pensantes que estão efervescentes para o vestibular? Um nome que quase nunca cai na UERJ. Nossa, interessante. Vargas. Todo ano tem uma questão de Vargas diretamente. Se não tiver, a gente fecha a prova e manda vai embora. Não, imprime outro caderno. Não, fizeram errado. Porque, não, Vargas é figura certíssima, né, no cenário da UERJ, principalmente. Não todos os demais, né, a importância do Vargas no processo de modernização da economia do Brasil, isso aí é inegável. Né? Mas por que a citação do Vargas? Vamos lá. Esse ano está fazendo 90 anos da Constituição só de 1934. Ou seja... Repete um ano, é importante. Eles já deram tantos anos para essa Constituição. Vamos lá. vamos explicar. Nós temos 200 anos da Constituição brasileira, primeira, 1824. A gente volta depois para falar sobre ela. Ou vai fazendo um ping-pong. Nós temos a segunda, que é de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. E aí Vargas chega ao poder derrubando o governo de Washington Luiz, a República Velha, com uma revolução, um golpe de Estado, na verdade. Tomem nota das datas para não errar na redação, por favor. Né? Em 1930 ele entra, e aí algo que poucas pessoas se atentam, e é importante frisar. O voto feminino ele já passa a ser liberado em 1932. Em 1932, no governo provisório de Getúlio Vargas, né, um provisório de 4 anos, que as coisas no Brasil são assim, né? Um provisório permanente. Em 1932, Getúlio Vargas ele cria um código eleitoral para normalizar ou normatizar as eleições, para tentar diminuir toda essa questão do cabresto, né, como foi na República Velha. Então, o voto era aberto, a violência acontecia, então... O primeiro projeto de você ter uma organização eleitoral, uma justiça eleitoral, algo assim semelhante, é com Getúlio Vargas em 1932, que já era um projeto de campanha dele. Né? Mas ele perde a eleição e depois ganha na marra. E aí o voto feminino, a partir de 1932, ele é estabelecido. Mas ele passa a ser constitucional na Constituição de 1934, quando as mulheres podem votar e ser votadas a partir de 1934. Era facultativo, não era obrigatório, tá? Inicialmente. Quem poderia votar? Poderiam votar as mulheres casadas com a permissão do seu marido ou mulheres que tivessem renda própria, né, fossem chamadas, né, de emancipadas, que tivessem renda própria acima aí dos 25 anos. Aí poderia votar, mas ainda assim era um voto facultativa. A mulher ia se quisesse ou não. Então é algo que chama muita atenção, que como a UERJ é muito contemporânea e sempre cai Vargas,
é algo que chama a nossa atenção como dica para vocês. Tá? Perfeito. E dentro desse cenário que o filme estabelece... O filme é de quando? O Getúlio? Uhum. Caramba. O filme é de 2014. Acertei? Por aí, 2014? sim, que é com o Tony Ramos. Perfeito. E essa validação do filme para a Era Vargas pode trazer quais topicalizações dentro da prova normalmente? Porque a gente sabe que tem uma questão de Vargas, mas a UERJ, como sempre, a gente está montando esse paralelo muito com a UERJ e com as provas de São Paulo, porque elas sempre trazem uma relação, né, de qualquer ferramenta educacional com uma contextualização. Como é que a gente poderia contextualizar a Era Vargas nos tópicos mais recorrentes que caem com relação a esse tempo no Brasil? Então, vamos lá. Projeto de industrialização, né? A nossa revolução industrial, vamos assim dizer, começa com Getúlio Vargas. Durante o governo de Getúlio Vargas, nós ainda somos um país agrário exportador. Então, a gente ainda depende muito do café como gênero de trazer divisas para o Brasil. Mas, a partir de Getúlio, começa um projeto de modernização da economia, uma economia mais citadina, uma economia mais urbana, voltado para a questão da construção de fábricas. O Getúlio Vargas, dentro dessa lógica da própria década de 30, né, um cenário de crise internacional, ele vê que o promotor do desenvolvimento é o Estado. Então, por isso, começa a criar muitas estatais. Então, as grandes e as maiores empresas, sobretudo do setor estratégico, deveriam estar na mão do Estado e não do capital internacional. Como Vargas ele é um grande nacionalista e é um grande estatista, né, ele dá início a esse projeto. Tanto é que no final do Estado Novo, ali já na década de 40, cria-se a CSN e a Vale do Rio Doce. Né? Ou seja, uma extrai minério e a outra produz aço, né? Que é a chamada indústria de base, que nesse momento da história é a base de uma economia solidificada no campo industrial. Então, Vargas ele vai ser esse grande gestor do desenvolvimento. É óbvio que esse desenvolvimento ele veio sobre a égide de uma ditadura. Vargas ele é um ditador. A gente tem a percepção que é só de 37 a 45, mas esse é o grande ponto de polêmica. Não é o Estado Novo em si, né? A chegada dele em 30, ele acaba com o federalismo, ele queima as bandeiras dos estados, né? Deixando só a do Brasil. Então, assim, a questão da unidade é algo muito forte, porque o federalismo dá muita autonomia para os estados. Então, os estados criam suas leis, suas regras de impostos e tudo mais. Mas ele acaba com isso. Então, ele é centralizador desde o início. Tudo bem, você pode até discordar de mim falando assim, ele não é tão ditador no início, mas pelo menos centralizador ele é. Isso aí não tem como negar, não tem para onde fugir. Então, ele cria o Ministério do Café, a produção do café agora é ministerial, ele cria o Ministério da Educação. O primeiro projeto educacional nacional para o Brasil é Getúlio Vargas. O Vargas vai criar o ensino técnico justamente para gerar a mão de obra que é necessário nas fábricas, nas indústrias. Né? Então, né, o Senai, por exemplo, é da década de 30, aí, por exemplo, justamente para ter um ensino especializado para trabalhar dentro das fábricas. Então, o Vargas ele tem muitas questões aí relevantes em relação a um projeto de modernização. Um projeto que pode não parecer modernização é o próprio voto feminino. É adequar-se aos novos tempos. Então, você tem o mundo mudando, você tem as mulheres inseridas no mercado de trabalho. Aliás, isso é algo que eu adoro debater, porque parte do pressuposto que a mulher começou a trabalhar na década de 60. Não. Claro que não. Né? Se nós formos nas civilizações primitivas, como é chamada, né, as tradicionais, por exemplo, Pierre Clastres, que é um antropólogo, ele tem um texto chamado Sociedade contra o Estado. E um capítulo dele chama-se O Arco e o Cesto. O que é isso? Divisão do trabalho. O arco é um instrumento masculino de trabalho e o cesto da mulher, coleta. Então a mulher trabalha. A mulher da Revolução Industrial trabalhou pra caramba, mas muita coisa. Trabalhava muita coisa e ganhava bem menos do que o homem. Né? As mulheres escravas trabalhavam pra caramba. Então, que papo é esse que a mulher começou a trabalhar na década de 60? Tem uma desconstrução. Isso ficou muito visual para mim como professora de redação na correção do Enem do ano passado, né, que trabalhou justamente esse apagamento, né, do labore da mulher, do trabalho da mulher dentro do cenário brasileiro, esse apagamento dessa legitimação da mulher dentro do seu cenário de trabalho, né, como produtora,
né? Não só como gestora do lar. E é interessante porque a maioria dos estudantes que discutiam a questão do lar não consideravam o lar como um trabalho. Então, incansável e incessável. E incessante. Então, é interessante entender porque, primeiro foi um grande desafio, né? A gente, como corretor... Desculpa, tem um método empírico para fazer essa galera visualizar que isso é trabalho. Botando para lavar louça? Botando para morar sozinho. A casa não se varre sozinho, a louça não se lava sozinho, a roupa não se lava sozinho. Quando ele morar sozinho, ele vai ver o quão é trabalhoso manter uma casa em ordem. É interessante porque... É empírico. Houveram 3 pontos, assim, houve 3 pontos importantes que me deixaram como corretora, como mulher e como educadora desesperada. Lendo as redações, infelizmente, da esmagadora maioria dos estudantes ano passado, porque aparentemente o apagamento da relação da mulher, qualquer coisa que seja produtora, produtiva, efetiva na sociedade, ele é tão absolutamente ainda intenso no Brasil, essa noção e esse afastamento da mulher de um lugar de empoderamento, ele é tão absolutamente real, e esse machismo estruturante do processo é tão tocável, tão tangível, que haviam 3 tipos de abordagem que foram assim categóricas na maioria das redações. Ou se justificava o apagamento pelo fato da mulher ser mulher, e aí o estudante ele não entendia por que ele estava... Mais um processo de desumanização. Exato, por que né? ele estava ferindo o tema naquele momento, naquele processo, ele não tinha autopercepção sobre o próprio discurso, estava sendo um discurso deslegitimador de um tema que pede para a gente refletir sobre a legitimação, né? E esse apagamento, que obviamente é danoso, destrutivo, prejudicial para o cenário, né, de equidade de gênero como um todo. A segunda coisa é o não reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho. Então, mulheres que não... Era muito frequente a frase, né? Mulheres que não trabalham vivem cuidando do lar. Então, era um muito... paradoxo, né? Porque, assim, Exatamente. o trabalho do lar não é trabalho. Mas eu tenho uma empregada para trabalhar lá em casa. Exatamente. Não e tem aí, sentido. Olha que interessante. Quando a mulher era legitimada como trabalhadora nas redações, e esse foi o ponto mais crucial, já que o tema, felizmente, sugeriu essa reflexão, mas infelizmente eles não estavam preparados para essa conversa. Para essa conversa, eu quando abri a prova de redação do Enem do ano passado, me deparei com um tema, né? Eu corrigi o Enem já há 8 anos. Eu me deparei com um tema, eu pensei, meu Deus do céu. É como aquela frase, né? Eles não estão preparados para essa conversa. Galera, é muito cedo. Já deveriam estar, eu sei, mas a coisa não vai ficar boa. E o terceiro ponto foi entender que o trabalho direcionado à mulher ainda é o trabalho de cuidado. Então, é a mulher que cuida do lar de outras pessoas, mas não dela própria. Dela própria é uma obrigação. Pô, e aí você deu um lampejo pro Que Horas Ela Que Que Horas Ela Volta, exatamente. Que Horas Ela Volta é sensacional por conta disso, né? Porque a pergunta Que Horas Ela Volta, que é a pergunta inicial do filme, é a do menino perguntando pra Val, que é a personagem da Regina Casé, que horas a mãe volta. E aí a temática do filme mostra como esse garoto cresceu, chega na idade, né, do vestibular, que são a idade dos nossos alunos, ele tem uma relação afetiva profunda com a Val, que é a empregada, que não voltava para casa. Dormia no quartinho, né, como acontece, por exemplo, lá no filme Histórias Cruzadas, que é a década de 50 nos Estados Unidos, que é o primeiro grande filme que a Emma Stone aparece, que a gente vai citar depois de Pobres Criaturas, né? E aí você tem essa lógica, né? Como o trabalho doméstico, ele coloca situações estarrecedoras para a gente pensar, sobretudo, hoje. Sim. Né? Então, lá nos Histórias Cruzadas, década de 50, o banheiro da empregada é externo, ela é sempre tratada com desumanização, ecos da escravidão. Né? A criança chora pedindo o colo da Abe, que é a Viola Davis, né? Que é a personagem da Viola Davis. E aí a criança tem uma relação de afetividade com a empregada, como aqui no Brasil chamava-se, né? Com a mãe preta, né? Com a Bá, muito grande, e não tem com a mãe. Sim. E aí, no Que Horas Ela Volta, isso já, tipo, 60 anos depois do que acontece no filme Histórias Cruzadas, ainda é muito presente. Então, a Val, ela não volta para casa, dorme lá no quartinho, volta no final de semana quando dá,
não vê sua filha crescer. Quando sua filha vai vê-la em São Paulo, é para fazer o vestibular. Que é uma oportunidade que ela legitima, né? Sim, né? E aí você tem essa dinâmica de ela ser uma estranha para a própria filha, a mãe do rapaz ser estranha para ele, a relação da Val com ele de maternidade, mas essa relação não tem, as mães não têm com seus próprios filhos. Eu ouso adiantar que esse tópico do papel da mulher, do cenário e que a mulher desempenha, que foi tão emblemático no tema de redação do Enem no ano passado, e eu já posso afirmar isso não só pela escolha do tema, obviamente, perdão, da escolha do livro da UERJ desse ano para a temática de redação, os alunos estão convidados a ler o conto de Aya, né, que vai, obviamente, mostrar um cenário distópico onde o papel da mulher é desconfigurado. De novo, mais uma vez, o mundo começa com essa desconfiguração e termina com essa desconfiguração e deslegitimação. E a UERJ, principalmente no ZQ, já que ela monta um paralelo entre o exame discursivo e os tópicos e os pontos que ela quer discutir, que eu acho lindo isso, a UERJ é uma prova temática. Uhum. Ela propõe na prova de humanas e propõe na prova de linguagens um paralelo com um plano de fundo, que é sempre um tema que inclui reflexão de comportamento e que vai permear todos os exames, o primeiro, o segundo, EQ e as provas específicas. E é interessante porque já no primeiro EQ, na prova de linguagens, a gente vai ter que discutir o livro do Veríssimo, né? Que é um livro de adaptação de textos curtos que vai nos trazer aí a perspectiva de uma relação de fragilização do homem que é totalmente desmotivada, né? E a gente tem ali nesse primeiro aqui uma relação com o primeiro ponto de construção do machismo estrutural. No segundo aqui, a gente vai ter também um flerte muito grande com essa temática de entender o cenário da mulher para além do campo da sensibilidade, para além do campo da questão da servidão, do processo de assistência, mas para o processo de protagonismo. E isso vai parar lá no livro de dissertação argumentativa desse ano, o livro de redação da UERJ, que vai discutir mais uma vez, num cenário, como sempre, distópico, metafórico, absurdo, uma realidade que a gente vivencia o tempo todo. A nossa servidão aos papéis padronizados e pré-estabelecidos. E é lindo nessa conversa, e por isso que eu te convidei, poder ver como a gente consegue montar esse paralelo com uma ação de Vargas, né, sancionando o voto feminino e trazendo à tona uma discussão tão importante, tão real e tão vivenciada, e o quanto isso vai dialogar com o exame da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, já agora em junho, com o segundo EQ em setembro, e assim também na redação, lá em dezembro, com o processo de legitimar o papel da mulher de uma forma mais construtiva e menos onerosa, né, porque a gente está falando do hoje, mais uma vez, vendo esse cenário do passado acontecer. Você tocou de novo no ponto do Vargas, ainda continuando, né, no próprio filme de Getúlio, está disponível nas plataformas aí. Em 1954, ele comete suicídio. Devido a uma emblemática crise, carta. Né? Tem toda essa crise política que é instaurada principalmente a partir do atentado da Rua Toneleiro, quando um pistoleiro contratado tenta assassinar o Carlos Lacerda, que era o principal opositor do Getúlio Vargas, né? A Rua Toneleiro fica ali em Copacabana. E aí ele erra o tiro fatal, o tiro atinge a perna do Lacerda. O Lacerda vai fazer uma propaganda política de engrandecimento, né, da sua imagem como uma figura opositora do Vargas, que já era. Tinha até um jornal chamado Tribuna da Imprensa, que era todo santo dia marretando o Getúlio Vargas, principalmente depois da tentativa de assassinato. As investigações chegam a Gregório Fortunato, que era a sombra, né, o anjo negro do Getúlio Vargas, e aí o impeachment do Getúlio Vargas fica insustentável. Tanto é que a cúpula militar o abandona. E o Getúlio com os militares tem uma relação muito íntima. Ele chega no poder em 30 com os militares, ele só vai sair em 45 porque houve um acordo com os militares, uma conversa com os militares, porque não teria como. O Estado Novo ele é um governo com tendências fascistas, né? Não tem como fugir e negar isso. Ele tem um flerte com o nazifascismo muito grande. A relação do Brasil com a Alemanha era muito íntima. Tanto é que ele entrega
a mãe da professora Anita Prestes, a Dona Olga Benário, né, que era alemã judia, de presente para Hitler como símbolo de boa-fé. Então, assim, a relação Brasil-Alemanha era muito íntima, comercialmente e politicamente. Quem vivenciou aquele momento apostava com todas as fichas que o Brasil ia entrar do lado do eixo. Sim. Na Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil acaba entrando ao lado dos aliados, acaba entrando ao lado dos Estados Unidos contra o nazifascismo. Então, quando chega em 45 e acaba a Segunda Guerra Mundial, a galera olha para o Vargas e fala assim, pô, Vargas, já deu. Já deu. 15 anos de governo, os últimos com tendências extremamente nazifascistas, você entra na Segunda Guerra Mundial, você luta contra o nazifascismo e tu quer permanecer no poder? Que antagonismo de ideia é essa? Não faz sentido. Getúlio sai, apoia a candidatura do general Dutra para presidente, que ele vai ser eleito, e aí ele fala, vou voltar nos braços do povo. E voltou, em 50. Volta de fato, eleito pela primeira vez democraticamente, né? O pai dos pobres volta nos braços do povo. Beleza. Mas a partir do atentado a Rotaneiros é só ladeira abaixo. E aí fica insustentável. Então, os militares, que muitas vezes foi, né, de acordo com o Getúlio, abandonam no governo. A UDN, que era um partido mais conservador da época, ali fazendo uma pressão enorme, né, pela deposição do Getúlio Vargas, e aí ele comete suicídio. Tanto é que ele fala... Essa temática gera muita discussão, debate, e, obviamente, a história é promulgada em fato, e contra fatos não há argumentos. Não tem como negar a realidade. Foi suicídio, professor de história? Pois é, né? Pergunta difícil. De acordo com alguns peritos em si, fica difícil cometer o... Os alunos fazem muito essa pergunta pra você? Fazem, todo tempo. Eu falo, pro vestibular, suicídio, pronto, acabou. Lá na mesa do café, você debate o que você quiser, mas na redação, marcar o X lá, é suicídio e acabou. Uma vez eu tava dando uma aula de método argumentativo e eu usei a carta. Porque o tiro no coração, como foi feito, né, de acordo com a perícia, é inviável de se cometer um suicídio daquela forma. Sim, tem todo um mistério dentro dessa logística. Né? Ninguém se suicida dessa forma. E eu estava dando uma aula sobre método argumentativo e eu trouxe o Vargas para determinar a indução, né? Porque ele se projeta ali de uma forma muito heróica, né? E se você observar bem a estruturação da carta, eu também até te convido a ler sob essa luz de estudo. Eu fiz um estudo muito profundo a respeito do processo. Você tem uma série de flertes com ideias ideológicas muito sérias, que ele levava a ferro e fogo, vamos colocar assim, dentro da sua gestão política. E você tem ali todo um quixotismo, né? Desse ato, né, desse indivíduo que beirou a loucura por amar a nação acima das suas próprias individualidades. E no filme demonstra que essa carta estava produzida de antemão, não na véspera do acontecimento. Não, ela é muito bem trabalhada. Mas muito bem antes. Muito bem trabalhada. E não só esse quixotismo de ter saído, né, para as aventuras da democracia e legitimado sua existência na história, mas como a necessidade da servidão. E tem uma série de paráfrases de vários processos... É a jornada do herói, né? Exato. Ele constrói essa jornada do herói. E eu ouço dizer dessa jornada mitológica que ele se impõe, né? Porque todos os grandes populistas brasileiros, todos os grandes governos são representados por indivíduos que têm uma tendência muito séria e flertam muito seriamente com essa questão do paternalismo, com essa questão... Lutei contra a espoliação, sempre, né, na primeira pessoa. Exatamente. E esse protagonismo que ele obviamente se auto-impõe na carta que ele produz, também faz ali uma série de flertes com uma questão religiosa muito grande, com a escolha divina para ele exercer essa missão, esse papel. Tem uma paráfrase muito clara, né, que vai refletir, ele faz uma intertextualidade interessante na carta com a oração, né, de São Francisco. Ele vai admitir ali que ele lutou o bom combate e vai fazer de mim um instrumento, exatamente, né? Ele traz todo um flerte ideológico missionário, heróico, para justificar, né, o seu processo de existência quanto político. Isso tem muito a ver também com o que a gente falou sobre fazer coisas que, obviamente, ferem o senso de corrupção,
né, como o Oppenheimer fez também, mas também precisar dessa legitimação social e desse passar de pano para que isso seja contemplado, seja legitimado. E com certeza, uma vez uma aluna, nessa aula inclusive, que era o que eu queria dizer, mostrou claramente para mim essa capacidade de percepção, e é legal ver quando eles fazem as ligações, né? Ela disse, professora, parece que não só a carta estava premeditada, como todo o resto. Né? E ela trouxe essa reflexão e gerou um debate ali, por isso que eu te perguntei. A grande questão, né, sobre o suicídio do Vargas é justamente a consequência. Se ele foi assassinado ou se ele cometeu suicídio, neste momento, pouco importa para o que aconteceu posteriormente. Mas vamos pegar a ideia oficial, suicídio. O suicídio de Getúlio Vargas atrasou a chegada dos militares ao poder em 10 anos. Em 54, o projeto já era de uma implantação de um governo, como aconteceu em 64. Só que o suicídio dele causou tanta comoção e o varguismo era tão forte como herança política que o posterior que foi eleito foi JK, pela aliança PSD-PTB. O seu vice era o filho político de Getúlio Vargas, que era o Jango. Aí acaba o governo do JK, a UDN vai conseguir emplacar, pela primeira e única vez, um presidente, que foi o Jânio Quadros, que fica 9 meses no poder, que renuncia. E o seu vice era João Goulart. E essa eleição ela é muito louca, porque você poderia votar em 2 simultaneamente. Você não, o que eu costumo brincar com os alunos é o seguinte, você começa a namorar, a sogra vai no pacote. Claro. Tu não escolhe, né? Tu começa a namorar a Mariazinha, é a mãe da Mariazinha que vai ser tua sogra. Tá no pacote. Nessa eleição, não. Nessa eleição, você votava para presidente e votava separado para vice. E aí veio essa chapa, não, veio essa vitória. Janjão, João Quadros, presidente, o DN, arquirrival do PTB, vice, um cara do PTB, varguista. E aí, nessa crise política de não governabilidade, antagônica pra caramba, ele renuncia, o Jânio Quadros. Por legitimidade, o João Goulart tem que assumir, só que o João Goulart tinha tendências de esquerda, de fato, né? Mas era um cara de esquerda ligado ao nacionalismo. Tanto é que ele nacionalizou muitas empresas, né, que davam prejuízo aqui no Brasil, e aí isso foi alvo de discussão, porque em pleno cenário da Guerra Fria, um camarada nacionalizar essas coisas é comuna, né? Então, que era a etiqueta que era dado ao João Goulart. E falava em reforma agrária, que é o ponto, a ferida exposta da história do Brasil. Então ele falava em reformas de base e a principal delas é a reforma agrária. Então a galera começou a se movimentar contra. Então a UDN, coligada com a cúpula militar, coligada com a Casa Branca, arquitetaram uma forma de derrubar o João Goulart e ele cai em 64. Só que essa previsão, esse cálculo, essa ideia já era para 54. O suicídio do Vargas não deixou. Então, se ele foi assassinado e se suicidou, vamos pegar a oficial que ele se suicidou. E a vitória dele continua por mais tempo. Sim. Então acabou atrasando. Ele entra pra história, como ele acaba atrasando. O problema é que em 59, Cuba faz uma revolução de caráter, né, socialista, sim, se torna socialista mais declaradamente em 61, 62, e aí é o governo do João Goulart que está falando em reforma agrária. Então, com o objetivo de evitar uma nova Cuba, os Estados Unidos acabam interferindo na política da América Latina. Aí começa a Operação Condor, né? Começa patrocínio de entrada de regimes militares pela América do Sul. Então vai ter, a primeira foi o Brasil, teve Paraguai, teve Chile, né? Teve Argentina, teve 2 no caso. Então o Cone Sul foi algo assim muito, muito visível na política externa norte-americana. Em 79 tem a Revolução Nicaragüense com os sandinistas. Uhum. O Nixon, não lembro se não é o Nixon, não. É o Reagan. Acho que já era o Reagan. Manda os contra-revolucionários para Nicarágua, para acabar com aquele processo revolucionário de esquerda, e não deixar, porque é um momento
em que essa ideia de guerrilha ela faz sentido para a tomada do poder e encampar ali regimes ligados à esquerda contra o modelo norte-americano. Como Cuba se saiu vitorioso, pô, beleza. O problema é que essa nomenclatura de que o Brasil seria uma nova Cuba, ele é certo no sentido de exemplo, de efeito dominó, que os Estados Unidos não queria acontecer, sim, claro. Mas em termos econômicos, não seria uma nova Cuba. E de novo, os Estados Unidos seria uma nova China. Seria uma nova China, porque o potencial econômico do Brasil como mercado consumidor e o potencial do Brasil como gerador de commodities é absurdo. Então, você justifica-se, né, a questão da encampação do regime militar no Brasil. E o primeiro general-presidente foi o Castelo Branco, que toma posse com vestimentas civis, de terno e gravata. Passou a avisar a pancada. Sim. Né? E para, obviamente, legitimar aí o processo também de suavização do que viria. Pois é, aí você fala sobre essa questão da ingerência norte-americana. Existem 2 países, nesse atual momento, que os Estados Unidos sequer toca o nome. Irã e Rússia. Não toca. Você está vendo que a Ucrânia está passando por dificuldades. Em outras situações, os Estados Unidos já teria intervido, mas como é a Rússia, esse respeito, ele fica, o medo do respeito, né, como diriam nossas mães. Os Estados Unidos não vai lá, né, com aquela ideia salvacionista, né, de capa vermelha e roupa azul, bem super-homem. E os Estados Unidos também, ele não toma tanto partido assim como aconteceu na Síria. Por quê? A Síria, ela é aliada dos Estados Unidos. Sim. Perdão. A Síria é alvo dos Estados Unidos, perdão. Alvo dos Estados Unidos e pró-Rússia. E aí tem toda aquela lógica do governo Al-Assad, né? Bashar al-Assad, que está ainda rolando desde a Primavera Árabe, já tem mais de 10 anos essas questões. E os Estados Unidos não interferem diretamente, porque sabe que a Síria e a Rússia são amiguinhas. Então, ele interviu lá em outras situações, mas não interviu na Síria. E a outra questão é o Irã. Desde o governo Ahmadinejad, que é o Irã, ele desenvolveu energia nuclear. Cara, quem produz energia nuclear produz bomba. A tecnologia é a mesma. E aí o Irã tem produção de energia nuclear. Logo, tem capacidade de pelo menos ter bomba. Ele vai dizer que não tem, mas já tem. Obviamente já tem. Sim. Não vai ser bobo de não ter. E aí os Estados Unidos também não interferem. Os Estados Unidos não toma partido. Os Estados Unidos não vai fazer nenhuma averiguação. Pô, qual foi a justificativa de tirar o Saddam Hussein? Arma de destruição em massa. Invadiu. Tirou o Saddam Hussein, acabou lá com a morte dele. Aí o filme Zona Verde do Matt Damon demonstra isso, né? E aí tem essas questões. Vai fazer lá no Irã. Vai fazer na Rússia. Não faz. Então, assim, ele sabe, né, onde ele pode ter ali os seus tentáculos e ter suas questões ali presentes. Vamos falar de um filme que, nesse caso, não vai ser uma dica sua, porque, como nesse momento é um dos meus filmes preferidos, genial. Vai ser um pedido meu, tá? E mesmo que você não queira falar sobre ele, você vai ter que falar sobre ele. Que é o Pobres Criaturas, que é de uma genialidade, como há muito tempo eu não via nas telas do cinema. Eu fui sem pretensão nenhuma. Ah, não. Eu já fui. Não, eu fui sem pretensão, eu admito. Eu fico tão... Vamos lá. Eu tô núcleo encantada. Principal. A Emma Stone, William Dafoe, Mark Ruffalo. Diretor, Yorgos. Já levou pro coração. Pô, aí não tem como o filme ser bom, cara. Quando eu falei que eu fui sem pretensão, não que eu não tivesse expectativa, só que eu admito que eu não sou uma pessoa que acompanha, né, o marketing do processo. Eu gosto muito da experiência de ficar totalmente livre de qualquer padronização pré-estabelecida e sentir o filme, né, no processo. Eu fiquei estarrecida com a capacidade caricata de retratar a performance de descobrimento, de liberdade, a performance de
empoderamento feminino claro. E olha, super dica para quem vai fazer redação da UERJ esse ano, para quem vai ler o conto de Aya, para quem vai discutir as promoções do machismo estrutural, da inter-relação e da necessidade de legitimação da mulher dentro dos cenários sociais. Pobres criaturas, flerta, dialoga, faz refletir sobre essa capacidade, né, viva, né, e vai trabalhar de maneira, como você disse aqui, né, no início, são tantas camadas, Muitas camadas. Não dá para parar. É muita de informação. Ver. É muita informação. Se você piscar, você perde 100 mil anos de reflexão. E foi maravilhoso. O que você achou? O que você tem para falar a respeito desse paralelo? Os filmes do Yorgos são bem provocadores, né? São assim, filmes que você fica ruminando questões ali muito, muito, muito presentes, né? A primeira coisa, assim, quem começa a ver o filme já vê que é uma releitura de Frankenstein. Né? Sim, é maravilhoso. Shelley ali muito presente. Só que a brincadeira é que entre aspas, Frankenstein, né? O monstro, ele vai criar a vida. Sim, ele sai dessa configuração. E é interessante. Ele sai da criatura e vira como criador. Esse mito de Prometeu, né? E para quem não sabe, a UERJ ela tem como simbologia uma tocha. E essa tocha nada mais é do que a tocha, né? O fogo dos homens. E, obviamente, para quem não sabe, na mitologia grega, eu vou fazer o merchan. Atena não é à toa, nós amamos mitologia grega. E o símbolo da UERJ é essa representação, é a tocha, né, que traz o fogo ali da sabedoria divina, que foi usurpado por Prometeu. E ao convite da universidade, eu já vi alguns momentos em que os direcionais da universidade deixam isso claro, convidar os indivíduos a terem não só acesso a essa chama de sabedoria, de libertação, mas também, achei lindo isso, né? Convidar as pessoas a serem e alcançarem ali, né, na sua vida, um suporte maior, uma capacidade maior de inteligência, de ciência, de crescimento visual. E é muito interessante ver como é interessante perceber o Frankenstein, que é, obviamente, a criatura como um todo, alguém que nasceu, né, advindo da vontade e da liberdade do processo de criação de outra pessoa. Sim. Também antinatural, também ali se representa agora com o mesmo ímpeto. É interessante no filme como o Frankenstein ele faz essa relação, né, de pai dele. O pai dele, óbvio, é um cientista, sendo um cientista, criando uma criatura como essa, não está dentro dos padrões éticos da medicina. Sim. E ele só avisa isso o tempo todo, porque no final das contas ele está produzindo e vivenciando a necessidade agora de ser criador, né? Essa criatura, ela evolui, ela cresce, ela cria vontade. Livre-arbítrio é um tema muito discutido no filme, foi maravilhoso ver como eles tiveram a capacidade de retratar isso de tantas formas diferentes, né? E ele, quando cria, né, a personagem principal, quando cria ali a sua Frankenstein versão girl ali, ela traz essa nova reconfiguração. Mas aí que interessante, o que você achou da finalização e da conclusão, da vivência dela, né? Não sendo mais uma criatura, mas obviamente sendo uma criadora diferente. Porque ela não vai impor a sua vontade sobre as outras pessoas da mesma forma que o avô, sim, né, o médico criador do Frankenstein, e que o pai, o próprio Frankenstein, fez. O que você achou de diferente? O fato dela ser mulher influenciou nessa finalização? O que você pensa? É um grande debate, porque é um filme que é ambientado num século XIX fictício, né? Maravilhoso. Assim, é um século XIX futurista. Um deleite pros olhos, foi lindo. Muito futurista. E aí foge aquela configuração, mas os valores que estão presentes no filme em meio a um século XIX. Tecnologia são um século XIX que nós vivenciamos enquanto história, né? Tem umas questões ali no filme que são bem interessantes. A primeira questão que me chamou a atenção é que a gente consegue ver, por exemplo, a teoria de desenvolvimento do Piaget. Sim. Né? Nas primeiras cenas do filme, é a personagem da Emma Stone jogando as coisas no chão, que é um movimento muito infantil. Sim. Né? De desenvolvimento, de fibragem muscular. Que atuação corporal, né? Demais, cara, demais. Um absurdo. Né? As expressões dela, né? E a evolução do processo corporal dela, a situacionalidade de tudo. Eu fiquei encantada com tudo, com todas as coisas. E aí vai jogando no chão, aí vai começando a ganhar mais equilíbrio para andar,
né? Porque ela já nasce adulta. Então, assim, corporeamente ela é adulta, mas mentalmente ela é infantil. E todo esse processo de desenvolvimento motor, sensorial, né, cognitivo, reconhecer quem é ela, quem é o outro, quem tem autoridade sobre aquele ambiente, as broncas que ela leva são broncas infantis, e ela vai se desenvolvendo. Então, assim, é interessante ver essa questão piagetiana muito forte ali. Então, você pode não entender um pouco de Piaget, mas você vive Piaget o tempo todo. Todo esse processo da formação escolar ele é baseado na teoria do desenvolvimento do Piaget. Tanto é que você vai começar a ter continhas lá para a partir dos 7 anos de idade, porque quando o teu senso lógico matemático começa a ficar mais visível, né, na percepção do desenvolvimento. Então, até o que ela vai estudar, isso é meticulosamente colocado ali no filme. Então, tem essa questão. Uma outra questão também que envolve o filme e aí a conexão com os vestibulares é o mito platônico, né? Sim. Essa questão dela ser criada dentro de uma mansão com um quintal exuberante, mas ainda é o lado de dentro. E aí Frankenstein, ele não se faz uma referência direta de que é ele, porque é tudo muito sugestivo de propósito, sim. Mas a gente pode chamar assim, o pai dela, no caso, vamos chamar assim, ele deixa claro o tempo todo que ela teve de tudo, né? Que ele construiu para ela o cenário de convivência perfeito. E tudo que ela queria era mais do que isso, né? Como toda pessoa que começa a ter individualidade, personalidade, identidade social, ela olha para fora, olha para a janela e ela quer mais. Ela não quer ficar aprisionada dentro desse processo. É interessante porque na evolução da personagem ao longo do filme, na construção dela ter melhores movimentos, mais coordenação motora, isso também fica interligado à capacidade dela de ter mais inteligência, mais rápido. A troca proporciona isso. Exatamente. Né? E é interessante. E é o conhecimento empírico, né? Exatamente. Que é experimentalista. Da né? rua, da vivência. Ela precisa viver, né? Essa grande aventura. O que me chocou muito e que me deixou assim encantada com esse choque, me fez refletir bastante, é como de maneira inversa se discute as amarras do machismo dentro da concepção de uma mulher e todas as figuras masculinas que estavam ao redor. Então, assim, muito importante isso. Eu ia tocar nesse exato momento, né? Porque ele fala assim, né? Quando ela tem as primeiras relações sexuais é com um homem mais velho, que é o personagem do Mark Ruffalo, um cara mais já vivido, mais experiente, e ela, aparentemente, ali, o personagem mais novo. E aí ele fala, e aí, foi a melhor experiência da sua vida sexual? Ela fala, não sei, só tive você. Sim. Assim, não tem um parâmetro para falar, né? Com você foi legal, mas se foi a melhor, eu não sei. Exato, e coloca... É muito interessante porque ele começa nesse senso, esse primeiro personagem, né? Ele configurativamente é o amante, né? E na cabeça, obviamente, construtiva de homem, né, empoderado, ele se acha o melhor, né, em todas as esferas do romance, né, da atração, da dominação sexual, e ela o coloca dentro de um processo experimental que o desconstrói, né? Porque todo o efeito que ele projetava de deixá-la completamente apaixonada por ele cai por terra, né? Fica invertido. E também ali na figura do noivo paciente, né? Na figura desse cuidado disfarçado de controle que ela tenta pontuar o tempo todo e, obviamente, na figura do pai. Então, assim, os 3 personagens principais com representatividade masculina do filme, esse machismo é vivenciado, é visto e por ela, claro, nesse experimentalismo todo, confrontado. Achei maravilhoso. Ela teria que abrir mão da individualidade para seguir com o jovem doutor, né? Que aí ela teria que viver aquela vida da casa novamente. Eu poderia ficar o dia inteiro falando desse filme, mas eu vou para o último ponto também, eu queria muito ouvir a sua opinião a respeito, que é a questão do fato dela ter sido criada a partir do que ela criou, né? E talvez seja esse o ponto de ruptura com esse ciclo de necessidade de ser, né, criadora, ferindo e, obviamente, punindo e, obviamente, oprimindo outras pessoas para isso. Porque, para quem não acompanhou, não vou dar um spoiler, eu juro, o processo de criação dessa criatura feminina, né, pelo pai, pelo médico, é muito curioso. Foi diferente da forma que o Frankenstein foi criado e foi diferente da forma que o avô, né, criou o Frankenstein. Então, assim, é interessante perceber isso, porque esse é um ponto bem chave do filme. Vou deixar vocês curiosos para perceber. Mas o que você acredita ter sido, né, relacionada? Por que ela foi criada dessa forma tão natural e depois desnaturalizada? Vamos colocar assim. Eu vejo um pouco dessa libertação, eu vejo um pouco de Sartre. Aí, né? O Sartre é o existencialismo ateu,
que ele tira a responsabilidade de Deus e do destino sobre a vida dos homens, o que é muito interessante. E aí ele fala, quando nós nascemos, somos abandonados no mundo, e a partir desse abandono, nós somos um projeto, ou seja, um conjunto de potencialidades. Então, não existe nada pré-determinado. Então, o que nós somos, o que nós seremos, serão frutos das nossas escolhas. Tanto é que ele fala, né? A vida é um cardápio de escolhas e um banquete de consequências. Então, assim, a responsabilização, ela é sempre individual. Então, como nós somos abandonados no mundo sem um projeto pré-determinado, não existe um script pronto, né? Foi o que ela fez. Né? Quando ela sai e começa a ter inúmeras experiências, inúmeros conhecimentos, tanto livresco como empírico, no sentido de vivência, né? Dos sentidos de reflexão, ela começa a se construir de fato. Então, toda aquela essência, entre aspas, né, de que deveria ser a mulher do lar, porque o casarão já basta, porque o jardim já basta, porque o pai mandou. O pai mandou, né, você tem que ser dessa forma e tal, todas essas, vamos dizer assim, amarras presentes na tradição do século XIX, ela começa a ser quebrada e vai construindo quem ela é. E é exatamente isso, né? Uma construção. E aí, quando ela passa por N situações de consequências positivas e negativas, ela determina o que ela quer. E a partir dessa determinação do que ela é quando o Sartre diz, né? Que o ser precede a essência. Não existe uma essência pré-determinada. Existe uma construção do ser. O ser, ele vai sendo construído e a partir de um certo momento, que isso se configura mais necessariamente com a morte, né? A gente sabe quem foi aquela pessoa. Então, eu acredito que a tônica, né, do filme ela gira em torno dessa perspectiva também. Então, assim, existe um mundo real lá fora que eu quero conhecer, ela vai lá fora, conhece, volta para argumentar e contar como é que foi. Me remeteu ao mito da caverna. A caverna, né, o mito da caverna. Quando ela está fazendo a travessia do oceano, que o personagem do Mark Ruffalo, né, fala para ela voltar, que ele daria de tudo, faria tudo que ela quisesse. Ela fala, você faria tudo que eu quisesse mesmo? Eu vou fazer tudo que você quiser. Então, por favor, saia da minha frente que está atrapalhando meu banho de sol. Isso é Diógenes, né, cara? Isso é Diógenes falando para Alexandre o Grande. Sim. Alexandre o Grande atravessa o mundo conquistado, chega lá na Grécia, pergunta se ele quer alguma coisa para ser o mestre e mentor dele. O Diógenes fala, eu quero, só quero que você saia da minha frente, está atrapalhando meu banho de sol. É o cínico, né? A vida simples. Ela, pô, não estou nem aí para um bem material. Estou vivendo, estou descobrindo todas essas questões. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas maravilhosas de cinematografia, que com certeza vai agregar muito. Vejam esses filmes, façam suas reflexões, discutam, tragam o debate, que vai ajudar muito em todas as esferas de vestibular, tanto na prova de linguagens, quanto na de redação e principalmente na de humanidades. O ERJ vem aí com força e com certeza essas dicas vão ajudar bastante. Agora vai chegar um momento interessante, final, desse nosso Atenaflix maravilhoso, riquíssimo, que é o Quiz Atênice. Vamos ver se você é ateniense de verdade. Tá? Medo. E a brincadeira é que se você errar, eu vou jogar café. Você mentira, eu não vou fazer isso. A gente vai fazer um quiz de perguntas e respostas rápidas e você vai ter a oportunidade de ser extremamente sincero, mais do que você já é, nessa relação de parceria de tantos anos que a gente estabeleceu. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Agradeço. Sempre foi maravilhoso. Vamos lá? Então, papo reto, tá? Respostas rápidas, ok? Então, qual é a sua maior inspiração ou influência na área de atuação? Buffon, o que a história te proporciona? Qual é a sua maior inspiração? Uma frase do Peter Burke, que é um historiador britânico, né? A história tem a função de lembrar aquilo que o homem quer esquecer. Maravilhoso. E isso, obviamente, reflete tudo aquilo que você faz. É impressionante como essas perguntas levam a gente para um lugar interessante, faz com que quem está interagindo conheça melhor o porquê da gente estar aqui, do porquê a gente é professor, né? Se você pudesse voltar no tempo, já que você é um historiador que analisa, né, essa ferramenta maravilhosa da vida, que é o tempo, e dar um conselho a si mesmo no início da sua carreira, qual seria? Não vale falar da hora-aula. Acho que ter lido mais.
Ia adiantar bastante no processo, né? Sim, sim. Interessante, eu acho que... Não no processo da formação na faculdade, mas anteriormente. Sim, eu acho que me daria o mesmo conceito, o mesmo conselho. Eu julgo, os 10 anos que eu fiquei instituída na minha formação, eu li por 60 anos de uma vida que eu ainda não vivi. Eu sempre falo isso, né? Foi intenso, mas eu poderia ter tido esses prazeres antes, sem sombra de dúvida. Eu concordaria, eu acho que eu responderia a mesma coisa. Se você não tivesse fazendo o que faz hoje, qual outra carreira você... Curiosíssima! Qual outra carreira você teria seguido? O que 90% dos moleques do Rio de Janeiro queria ser, né? Jogador de futebol. Ah, mentira, não acredito. E uma curiosidade, Buffon é por isso? É. Não acredito, fala um pouquinho disso. Quando eu cheguei à Rural, né, para fazer a faculdade, eu jogava de maneira amadora. Eu fui peladeiro em si. Eu disputava campeonatos de bairro, esses campeonatos de comunidade. E aí teve um jogo vistoso, brincadeira entre os amigos, né, a galera da história com a galera da matemática. E aí, como eu tava voando, magrinho, novinho, né, eu fiz uma defesa complexa e um colega falou assim, caraca, mano, parece o Buffon. Ah, não acredito que é isso. E a partir desta frase, ficou... Todo mundo na faculdade começou a chamar de... A Rural inteira chamava de... E aí, uma curiosidade sobre o nome, né, essa pseudo-identidade criada por esse homem. Você nunca viu o Leandro e o Buffon juntos no mesmo ambiente, Nunca né? vimos, é impressionante. É igual o Bruce Wayne e o Batman. Exatamente, são duas configurações de identidade desse querido. Se você pudesse ter uma habilidade ou superpoder, qual seria? E por quê? Pô, já que eu sou careca, vou falar pro professor Xavier. Telepata. Telepata. E por que telepatia? Pra saber os segredos ocultos. Nossa, curioso. Pessoas. Pessoa curiosa, olha que absurdo, fofoqueiro. Por isso que a segunda formação é psicologia, né? Exatamente isso, eu ia falar isso agora, né? Historiador e psicólogo, porque tem esse encantamento aí pela fofoca estabelecida. Vai ficar no set terapêutico. Pergunta que não tá no nosso roteiro, mas me ocorreu agora e eu vou fazer. Historiador é fofoqueiro? Depende. Acho que se ele for biógrafo, sim. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Uma frase. Uma pessoa... Viva ou morta? Pô, eu iria em Jesus. Nossa, que interessante. Por quê? Pô, pra ele me ensinar um pouco mais sobre a questão humana, né? Assim, partindo do pressuposto histórico, deixando a religião de lado, ele é considerado um grande mestre, um grande profeta, né? Sim. Então, sim. Tanto é que eu sempre falo pra galera, quando tô dando aula, que as invertidas que Jesus dava era extremamente socrática, né? A ironia socrática o tempo todo. E aí, justamente por esse poder de argumentação, de capacidade de comunicação, de fala, deixando, de fato, a espiritualidade de lado em si. E é um personagem que, mais uma vez falando, não é personagem no sentido negativo da palavra. E é um personagem que moldou o Ocidente também, né? Assim, as pessoas podem criticar, achar que ele não existiu ou existiu, que é Deus ou não é, mas é um dos pilares da cultura do Ocidente. Sem dúvida. E acho que da construção de percepção do que a gente fez, né? Como diz a galera, né? Jesus é maneiro, que estraga o fã-clube. Maravilhoso, maravilhoso. Queria te agradecer por essa Tenaflix incrível, não podia ser com outra pessoa. Fiquei muito feliz dessa troca maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, pode contar agora com a Atena sempre nesse canal de podcast. Nosso AtenaCast veio para ficar e para fazer muito conteúdo interessante para vocês. Não só como esse quadro maravilhoso com a Tenaflix, como tantos outros que estão por vir. Então, segura aí que vem muita coisa boa e vocês vão gostar bastante, ok? Siga a gente nos nossos arrobas de comunidades, como Atena Vestibulares no nosso Instagram e também no nosso canal. Inscreva-se, curta e atene-se.